A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h07. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Você, ouvinte, participa, você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes por mensagem de texto para o WhatsApp 13 997 880966. 997 880966. Você, ouvinte, vai ter comentários do Arnaldo Haddad, médico e advogado, do Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, presidente da Prodesan de Santos, e do gestor de marketing Danilo Martins. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet, www.jovempansantos.com.br. 7h08. A Baixada Santista tem 53.176 casos confirmados de Covid e 1.967 mortes. Nos últimos dias aumentou o número de casos e o número de mortes. Arnaldo Haddad, ontem foram 300 casos novos confirmados com 14 mortes. Tem ao contrário do país, que tem queda da média móvel, queda de casos e de mortes, a Baixada tem uma ligeira elevação. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia ao Fifi, ao Danilo, nossos ouvintes. Essa notícia surpreendeu, mas a gente tem uma justificativa. Imaginamos que tenha sido por causa desses feriados que nós tivemos e talvez esse contato maior possa ter aumentado. Pelo que eu vi, pela conta que se dá de casos e de mortes, deve estar em volta de 3, talvez 3,7%. Então, houve um ligeiro aumento no caso de mortes. Mas não era para ter acontecido, era para estar em queda, estabilizador ou em queda. Mas eu acredito que o número de casos talvez seja em razão dos feriados que nós tivemos, que a cidade lotou. Aliás, as cidades da Baixada Santista lotou e o pessoal parece que abusou um pouquinho, não foi? No último fim de semana de agosto fez bastante sol, as praias estavam já liberadas para a prática de esportes, né? Não para ficar tomando banho de sol. As estradas de acesso à Baixada Santista ficaram congestionadas, houve aglomeração nas praias e principalmente nos barzinhos, restaurantes, né? Baladas clandestinas também, né? A mesma coisa se repetiu no primeiro final de semana de setembro, quando havia o feriado de 7 de setembro, na segunda-feira seguinte ao dia 5 e ao dia 6. Nós estamos agora no dia 23, ou seja, já faz 25 dias, 24 dias do último final de semana de agosto e 16 dias do feriado de setembro. Então agora a gente recebe o número de contaminações, e quando aumenta o número de contaminações, aumenta o número de mortes, nessa proporção que você disse, né? 3,6%, 3,7% de mortes em relação aos casos confirmados, que são só 10%, 15% dos casos reais. Então a gente teve esse recrudescimento. Agora, a gente precisa seguir, Arnaldo, com os protocolos que nós temos, né? Que é higienização das mãos, evitar levar as mãos ao nariz, à boca, aos olhos, usar a máscara. O uso da máscara já facilita de você não levar a mão à boca ao nariz, se você usar a máscara certa, né? E também evitar aglomeração, evitar distanciamento social, né? Manter a distância de 1,5 metro das outras pessoas. Eu acredito que, tomando os cuidados sanitários, a gente possa continuar nesse chamado relaxamento da,
desse absolutismo social que se impôs nessa época toda, né? A gente teve que ficar reclusos. Então, esse relaxamento da reclusão social, eu acho que ela é válida, eu acho que tem que ser realmente assim como nós estamos fazendo, mas ainda obedecendo às determinações sanitárias, porque a gente não está livre ainda da doença, não. Mas esse contato, aos poucos, ele tem que acontecer, está acontecendo, e eu não acredito que vai recrudescer a doença, não. Também acredito que a Baixada vai seguir a tendência. Tá tomando um susto agora, né? Mas é aquela história, né? Mais de uma quarta parte da população na Baixada, se você tem 53 mil casos confirmados, você tem alguma coisa entre 400 e 550 mil pessoas já infectadas, né? Dessas, 1.967 morreram. Ou seja, uns 30% quase 30%, né, da população da Baixada. Outros 20%, 25% são as pessoas que a gente vê que não têm os cuidados necessários, né? Não usa máscara de forma errada, se aglomera, não mantém o distanciamento, não usa o álcool gel. E os outros 50% são os que tomam os cuidados adequados, né? E ainda não foram infectados. Então a pandemia ela avança atualmente mais num um número menor de pessoas que são essas que não tomam os cuidados, mas infelizmente elas também contaminam outras. Arnaldo, ontem 2 bingos foram fechados em Santos pela Polícia Militar. Mais de 90 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Agora, o interessante é você reparar que em janeiro 2 bingos foram fechados exatamente nos mesmos endereços de ontem. Esse negócio de bingo, ele nunca deixou de existir, né? Aliás, o bingo era legal, as pessoas podiam jogar, tanto que Santos tinha bingo, cada esquina você encontrava um bingo. De repente veio a lei, proibiu o bingo, então virou uma coisa ilegal, a polícia começou a invadir, não estou culpando a polícia, ela recebia ordem, eu tinha que fazer mesmo. Invadia os bingos e levava uma série de senhorinhas embora, ou tiravam de lá, levavam à delegacia, e a família ia buscar. E depois passaram a acontecer os bingos clandestinos. O bingo nunca deixou de existir aqui em Santos, principalmente, que é uma cidade que tem bastante idoso, e o bingo é um costume, de pessoas mais as pessoas idosas, nunca deixar de existir. E estão acontecendo. Agora pegaram uma vez, depois pegaram no mesmo endereço, isso vai continuar acontecendo. Geralmente é porque alguém delata os endereços onde acontecem os encontros e os bingos. E as máquinas caça-níqueis que tinha em cada bar, em cada lanchonete, em cada local de encontro assim, de refeição rápida, nós tínhamos um caça-níquel. Agora ficou proibido, a lei não permite mais, então também nunca deixar de existir, só que de maneira clandestina, lá naquele cantinho, quem queria jogar, pegava a ficha e ia jogar lá. Isso não estranho isso não, porque isso nunca deixou de acontecer nessas cidades. Agora, Arnaldo, mudando de assunto, 600 mil pessoas estão dependendo de perícia médica para receber algum tipo de benefício do INSS ou para voltar ao trabalho, para ser liberado para voltar. As agências do INSS ficaram fechadas por 5 meses durante a pandemia, reabriram sem os peritos. Na reabertura, os peritos disseram que não havia condições sanitárias de trabalhar. Houve um impasse, foi como se fosse uma greve. Ontem e segunda-feira, as agências reabriram. Segunda-feira sem a presença dos peritos, ontem com a presença dos peritos. Você acredita que agora o ritmo de concessão de perícias médicas, de execução, né, de realização de perícias, vai voltar ao normal, Arnaldo? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Aliás, essa ação de eles não quererem voltar por falta de condições, que a gente já conversou ontem, cabe aos peritos, se eles acharem que não tem condições, de fazerem reclamação nos órgãos competentes.
no caso dos médicos, eles deveriam ir ao Conselho Regional de Medicina. Tem uma delegacia regional aqui na Baixada, que é da Barão de Paranapiacaba 233, nono andar, e o Conselho manda a fiscalização lá. Agora, o que não pode é eles simplesmente não atenderem e as perícias irem se avolumando. Tem gente que precisa ser examinada para ver se o benefício vai continuar ou se o benefício vai cessar, tem mais essa também, ou se ele vai iniciar um benefício. Então, a gente não pode sacrificar a população por causa disso, porque realmente é uma judiação, o povo já está bastante sofrido. Agora, eu espero que com esse reinício, então a coisa volte ao normal. Agora, o que não pode é simplesmente justificar que não tem condições e ficar esperando que as condições venham ou caiam do céu. Isso não. Então, eu acredito que isso vai melhorar, mas, repito, qualquer problema eles devem procurar a Delegacia Regional do CRM, porque se for esperar os órgãos de representação de sindicato ou de associação, vai esperar sentado, porque isso não vai acontecer jamais. Arnaldo Haddad, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan nesta quarta-feira? A única observação que eu tenho é que o nosso Santos tem 8 candidatos a presidente. Eu espero que, aliás, tem chapa que juntou só cacique sem nenhum índio. Isso vai ficar meio complicado. Mas eu espero que, de toda sorte, seja eleito o melhor para que o nosso grandioso Santos continue com a sua trajetória de vitórias e de uma fama mundial e o melhor time que já teve nesse planeta. E vamos torcer para que tudo corra bem, para que o eleito, então, consiga manter a tradição do nosso querido Santos. 7h19, essa foi a participação do médico e advogado Arnaldo Haddad, comentarista do time das quartas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Arnaldo, obrigado pela participação e uma ótima quarta-feira para você. Para você também, para os nossos colegas de bancada e para nossos ouvintes. Por falar em futebol, o Barcelona ontem de Guayaquil perdeu do Flamengo por 2-1. O Flamengo, depois de ter tomado de 5-0 lá do Independiente del Valle, na altitude, perdeu ontem, na altitude de Quito, né? Perdeu ontem, o Flamengo ganhou ontem do Barcelona de Guayaquil. O Independiente del Valle, que meteu 5-0 no Flamengo, apanhou de 4-1 do Júnior de Barranquilla. Ganhou por goleada, perdeu por goleada. O Binacional que ganhou do São Paulo naquele primeira rodada da Libertadores, perdeu ontem em casa por 6-0 para o River Plate. Já tinha apanhado de 8-0 fora, ontem apanhou de 6-0 em casa. E o São Paulo do Fernando Diniz, perdeu ontem da LDU 4-2, ficou numa situação dificílima, deve ser eliminado, tem muita chance de ser eliminado ainda na fase de grupos do São Paulo. O Atlético do Paraná enfrenta hoje o Colo-Colo em Curitiba, às 7h15 da noite. No grupo do Santos, tem jogo hoje às 7h15 do Defensa e Justiça argentino contra o Olímpia paraguaio. E o Palmeiras também entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Guarani no Paraguai. O Santos e o Internacional só jogam amanhã, quinta-feira, nessa rodada da Libertadores. O Corinthians hoje, em jogo do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Sport Recife, em Recife. O Corinthians, que ganhou na última rodada de 3-2 do Bahia, se afastou da zona do rebaixamento, hoje enfrenta o Sport Recife, precisando de mais uma vitória para se firmar definitivamente aí com o treinador interino Coelho. 7h21. 7h21. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
Como fazer da paixão um negócio lucrativo? Este será o tema do Lide Futuro Debate, que acontece nesta quinta-feira, 24 de setembro, com palestra do empresário santista no ramo de carnes, Domingos Neto. Voltado para líderes e jovens empreendedores, o Lide Futuro é uma das áreas de atuação do Lide, o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do país. Lide Futuro Debate, com a palestra do empresário santista Domingos Neto. Quinta, 24 de setembro, 20 horas, na Caioa, Avenida Washington Luiz 370, em Santos. Exclusivo para membros do LIDE e convidados. Acesse lidesantos.com.br. Mais uma iniciativa LIDE. Jovens, líderes, transformadores. O futuro é agora. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7 horas e 23 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira. Você, ouvinte, participa, você manda informação, você manda opinião por mensagem de texto WhatsApp para o 997-880966. Teve uma candidata que voou sobre a cidade em Ribeirão Pires num vídeo, né? Simulou um voo com uma foca nas costas. E tem uma outra candidata que foi chamada de fada madrinha. Essa candidata de Ribeirão Pires tem 58 anos. E a candidata Cristiane Brasil, à Prefeitura do Rio de Janeiro, que está presa, foi chamada de fada madrinha, deve ter asinha também, aquele maiozinho da fada sininha, ela vai continuar presa. O Superior Tribunal de Justiça ontem determinou que ela continue presa. Então a candidata que não é fada madrinha voa em cima de Ribeirão Pires, mas a candidata que é fada madrinha não voa sobre o Rio de Janeiro, permanece presa. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo é o filho. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, tradicionalmente, é o país que faz o discurso de abertura da Assembleia Geral. Você gostou do discurso do presidente? Você, ouvinte da Jovem Pan, conta pra gente. O presidente elogiou as medidas tomadas pelo governo federal no combate à pandemia. E o presidente elogiou também as medidas de combate às queimadas, de preservação de meio ambiente no Brasil. Você concordou com o discurso do presidente? Você discordou do discurso do presidente? Você, ouvinte Jovem Pan, quero ouvir a sua opinião. Manda pra gente por WhatsApp para o 997-880966. Quarta-feira é o dia do quadro de toxicologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes, que tem mestrado em toxicologia. Hoje ela vai falar sobre uma nova super tecnologia de um medicamento já conhecido, que é o Remdesivir, que foi testado contra a Covid-19, contra o coronavírus. Quais são as novidades, Paula Carpes? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Paulo, tem sido noticiado e vendido, né, a ideia vendida dessa forma, como uma super tecnologia, né, e vamos aguardar, né, vamos aguardar o caminhar das coisas. É o Remdesivir, né, trata-se do Remdesivir numa roupagem nova. O nome que a indústria farmacêutica Nanoviricide está divulgando para o medicamento é o NV-CoV-1. Então, acredito que esse nome vai mudar, né? Porque ainda está em fase de teste, só foram
testes apenas em ratos de laboratório. E é um remdesivir, Paulo, com uma tecnologia já conhecida, já há algum tempo, conhecida pela indústria farmacêutica, que são os lipossomas. Os lipossomas, ele tem uma tecnologia que, inclusive, utilizada em cosméticos, né, que é para fazer com que o princípio ativo seja aproveitado o máximo possível pelo organismo, né, fazendo com que o seu efeito seja, qual proposta seja, né, realmente tenha a máxima eficácia. E aí, esse lipossomas, eles são várias camadas que se assemelham à membrana celular. Então, por isso que ele acaba entrando, né, na célula, chega ao interior da célula, fazendo seus efeitos, sem problemas. E lá, no local-alvo, é que o princípio ativo é liberado. No caso aqui, é o remdesivir. Então, vamos imaginar esse remdesivir num núcleo de várias camadas, que é o lipossoma, e aí no momento em que ele encontra com o vírus, ele então pode fazer a sua ação antiviral, evitando a replicação do vírus no interior da célula, do coronavírus no interior da célula. Ele está sendo realmente noticiado como uma grande expectativa, uma alta tecnologia, mas vou começar a fazer as minhas considerações, porque não é alta tecnologia, né? Então é um alerta que deve soar para nós, porque é uma tecnologia de lipossoma, já temos algum tempo isso na indústria farmacêutica, e também não divulgaram muitos resultados desse estudo, né? Aparentemente as pessoas, os ratos, né, tiveram melhoras nos sintomas, né, porque esses ratos foram infectados pelo vírus, mas a diarreia como efeito adverso foi diarreia intensa e importante a ponto de cessarem o tratamento. Então, diarreia é um ponto que mostra que o organismo está rejeitando, né, qualquer substância, e que pode levar a um quadro de desidratação. Isso no organismo debilitado pode ser prejudicial. Agora, outros 2 estudos recentes com o remdesivir, sem nenhuma tecnologia aí de lipossomas, apenas o princípio ativo remdesivir, mostraram, Paulo, que não tem muitas diferenças, o resultado não é significativo. Um estudo coloca que foi feito um tratamento de 10 dias com pacientes tanto em enfermaria quanto na UTI, esse é um estudo italiano. E o interessante é que de 39, foi um estudo pequeno, né? 39 pacientes, com 39 pacientes, Paulo, 22 apenas conseguiram concluir o tratamento, sendo que 9 foram a óbito por efeitos adversos causados pelo remdesivir, efeitos adversos importantes, olha, parte foi de hepatotoxicidade grave, ou seja, intoxicação do fígado grave, né? E parte dos pacientes foi por lesão renal aguda. Então, veja, 9 morreram por efeitos adversos causados pelo remdesivir, que historicamente a toxicidade dele é alta, né? É muito alta. E 8 desses 39, 9 morreram. Dos 30, 8 tiveram que parar porque já estavam com indício de hepatotoxicidade. Ou seja, o outro estudo, né? Aí eu já vou complementar esse estudo falando do outro. O outro estudo que foi pelo JAMA, né? O jornal JAMA, ele fala que a partir do 10º dia de tratamento tiveram resultados semelhantes, os 2 estudos, mas que a partir do 10º dia de tratamento os resultados são negativos, ou seja, os resultados são de intoxicação. Isso é óbvio, né? Porque o início de um tratamento, o organismo está recebendo aquela dosagem, está recebendo aquele medicamento, efeito terapêutico vai acontecer, mas efeito tóxico vai também acontecer. E se a gente está falando de um remdesivir, por exemplo, ou se a gente está falando de uma hidroxicloroquina e cloroquina, nós estamos falando que
com o passar dos dias de tratamento, os efeitos terapêuticos ficam praticamente, são pouco significativos, praticamente anulados frente aos efeitos tóxicos, que é uma questão de tempo e dose para aumentarem, né, os danos causados no organismo. Então, Paulo, eu vou colocar a minha opinião, né, de tudo que eu estudo, de tudo que, né, eu leio sobre os artigos que estão sendo publicados. Eu não iria muito longe falando que Remdesivir e cloroquina são a mesma coisa em termos de toxicidade, em termos de efeitos pouco significativos. Então, nós temos que tomar cuidado com essa roupagem nova que esse NV-CoV-1 está chegando, porque agora ele começa o seu estudo em humanos, está acelerando, inclusive, os processos de pesquisa clínica que devem acontecer, mas estão sendo acelerados, né, devido a esses efeitos que foram inicialmente observados, mas também efeito adverso importante observado, e agora começam a etapa de estudo em humanos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque eu não me surpreenderia se o Remdesivir encapsulado, né, por lipossomas ou não, fosse uma nova cloroquina. E é isso, muito alerta. 7h33, esse foi o quadro de toxicologia de todas as quartas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes. Paula, obrigado pela participação, pelo quadro, pela análise, pelas informações e uma ótima quarta-feira para você. Obrigada, Paulo, para você também, até semana que vem. 7h33. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Você se permitiu a companhia de um cãozinho de estimação e escolheu um de pelo curtinho para não ter muito trabalho. E depois percebeu que a sua casa e sua roupa ficam cheias de pelos que se soltam dele. É isso mesmo que acontece com animais de pelos curtos. Aquela fase do pelo cair é mais frequente. Não desanime. Existem no mercado shampoos específicos e vitaminas próprias para evitar a queda e escovas que vão remover os pelos antes de cair no ambiente, livrando você deste incômodo e permitindo muitos abraços. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h34, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa, conta pra gente o que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU ontem, abrindo a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o combate à pandemia no Brasil, as ações do governo federal, elogiou também a política ambiental, a política de preservação do meio ambiente brasileira. O Paulo Andrade, que está de quarentena, mas está de olho aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, mandou assim: que mico presidencial, estamos perdidos com o nosso presidente. Tem coisas que você pensa, mas não diz. A ouvinte Amélia mandou assim: bom dia, Paulo, como gostar do discurso do presidente? Jair Bolsonaro faltou com a verdade sobre vários temas. Cito apenas uma inverdade. Ele disse que o auxílio emergencial foi de $1.000, vergonha alheia. Ou ele não conhece a cotação do dólar, ou vive em outro planeta, mandou a ouvinte Amélia Bonfim. Você, ouvinte, conta pra gente, você gostou do discurso do Jair Bolsonaro ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas? Você não gostou? Por que você não gostou? Por que você gostou? A Jovem Pan quer saber qual é a sua opinião, ouvinte. Você manda a sua opinião por WhatsApp para o 997-880966. 13997880966. Nós vamos conversar agora com o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da Prodesan de Santos e comentarista do time das quartas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista, ao lado do Arnaldo Haddad e do Danilo Martins. Danilo, o Instituto de Pesquisa, aliás, Fifi,
O Instituto de Pesquisas A Tribuna apontou empate técnico triplo em Santos e apontou empate técnico triplo também em São Vicente. Como é que você viu essa pesquisa? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Acho que pesquisa, acho não, tenho certeza, pesquisa é a fotografia do momento, né? E o momento, o que a gente percebe é que as pessoas ainda não estão atentas à política, não estão atentas às eleições municipais, que vão ocorrer agora no primeiro turno, dia 15 de novembro. Esse momento mostra efetivamente o que a tribuna está colocando, até porque o pouco que se fala de política se dá em redes sociais, e não existe contato físico, não existe tete-a-tete. Uma eleição municipal geralmente ela é muito contato, ela é muito encontro, ela é muito discurso para grupos, enfim. E essa eleição ela é totalmente diferente. Os candidatos que não são conhecidos, para piorar, ainda tem que usar máscara. Então, como é que você conhece o cidadão? Eu acho que a eleição desse ano, o efeito da televisão vai ser muito forte. Não que as pessoas devam acompanhar com expectativa todos os programas eleitorais, não acredito nisso. Mas as pessoas vão se dar conta que a eleição está chegando através dos programas eleitorais de televisão. E a partir daí vão fidelizar em redes sociais. Agora, esse quadro de pesquisa muda muito, né? Eu lembro a época que eu fui candidato a vice do Papa, a primeira pesquisa, a candidata Thelma de Souza tinha 54% e nós tínhamos 3%. No dia da eleição, no segundo turno, o que ocorreu foi que nós ganhamos a eleição. Então, ela serve como um alerta para os candidatos, mas esse quadro ainda tem uma tendência muito forte de mudança. Você vê assim que em Santos vai ter uma campanha bonita com os três principais candidatos em Santos. Foram o Rogério Santos, que é o candidato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o Vicente Cassione, que já foi 2 vezes deputado federal, já foi 2 vezes candidato a prefeito de Santos, e também o Antônio Carlos Banha Joaquim, o vereador Banha, com vários mandatos na Câmara de Santos. A gente imagina uma disputa que polarize e que seja interessante. Santos tem outros 13 candidatos, são 16 candidatos. Em São Vicente também tem muito candidato, e despontam aí o prefeito Pedro Gouveia, o candidato Caio Amado, que quase foi para o segundo turno na última eleição, também a Solange Freitas, não é, do PSDB? Eu acho, Paulo, que esses nomes que você comentou dos 2 municípios, eles estão muito fortes e têm explicação. Por exemplo, o Banha tem 7 mandatos de vereador. O Cassione já foi deputado federal e candidato a prefeito, se eu não me engano, por 2 oportunidades. 2 vezes cada um. 2 vezes, né? E o Rogério Santos, ele é o candidato do prefeito que tem uma aceitação de aproximadamente 80%. Então, esses nomes acabam despontando em virtude disso. Durante a campanha, as pessoas vão começar a analisar um pouquinho o conteúdo de cada um dos candidatos, postura de cada um dos candidatos, e aí eu acho que não vai continuar tão junto como está agora. Eu acho que isso daí vai ter um distanciamento entre candidatos. São Vicente é a mesma coisa. Você pega o Caio Amado na última eleição de São Vicente, ele quase venceu. O Pedro Gouveia é o prefeito e a Solange vem da mídia, ela vem da televisão, vem de um conhecimento de toda a população de São Vicente. Então, durante a campanha vai ocorrer a mesma coisa. As pessoas vão analisar conteúdo, vão analisar propostas e não sei dizer se São Vicente esse distanciamento vai ser tão grande. Eu acho que em Santos vai ser um distanciamento muito forte na hora de começar a campanha eleitoral. Agora, Fifi, ontem teve eleições na Itália. Nesse final de semana, né, teve eleições e apuração na Itália. Os governadores que mandaram bem contra a pandemia, eles foram consagrados nas urnas. Pode acontecer a mesma coisa na eleição municipal daqui, do Brasil? Eu acredito que sim, porque você pega pesquisas também de posturas dos governantes em relação à pandemia e essas posturas, elas distanciaram muito a avaliação positiva de muitos governantes e projetou muito a avaliação de outros tantos governantes. Então, eu acho que aquele governante que passou segurança para a sua população, que deu tranquilidade, mesmo num momento de extrema aflição, ele vai ter uma avaliação extremamente positiva, porque isso daí mexeu diretamente com toda a população.
não foi segmentado, não foi uma parte da população que foi afetada, foi a população como um todo. E eu acho que isso vai refletir muito nessa eleição municipal. A gente já percebe em comentários de redes sociais, é interessante quando você posta, quando você vê alguma postagem de campanha política, a adesão em comentários ou em curtições é muito pequena. Quando você vê uma postagem referindo-se à pandemia, a adesão é muito forte, porque ainda existem muitas dúvidas, ainda existe muita insegurança e as pessoas precisam acreditar em alguém. E nada melhor do que acreditar no gestor do seu município, desde que ele tenha uma atuação competente, uma atuação segura, uma atuação apolítica, porque muitos governantes politizaram demais a pandemia. Na Itália, Luca Zaia, do Vêneto, foi reeleito com quase 80% dos votos. Na região da Campania, Vincenzo Di Luca, do Partido Democrático, teve 70% dos votos praticamente, e outro governador reeleito da Ligúria chegou perto dos 60% dos votos. São as 3 novas estrelas da política italiana, governadores eleitos com votações muito expressivas, e os 3 têm em comum essa questão de ter enfrentado muito bem a pandemia em seus estados. Um outro teste que vai acontecer vai ser o do Donald Trump, né? Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes, embora proporcionalmente o Brasil tenha mais mortes do que os Estados Unidos. Mas o número de 200 mil mortos nos Estados Unidos é muito expressivo. Foi previsto pelo conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci, aquele que falava, aquele baixinho, e o Trump com a cara brava sempre do lado dele, né? O Trump ontem na ONU preferiu atacar os chineses, responsabilizar pelo vírus, pelo plástico nos oceanos, pelas emissões de carbono, como se os Estados Unidos não emitissem carbono para o meio ambiente, né? Ele escolheu um inimigo. Não é um inimigo eleitoral, mas é uma escolha eleitoral, não é, Fifi? Voltando um pouquinho para a Itália, você percebe que, na minha avaliação, por que esses candidatos tiveram um percentual de votação tão expressivo? A pandemia ainda não acabou. A pandemia está longe de acabar. Então, o que as pessoas identificam é o seguinte: quem é que vai continuar cuidando da gente? Quem é que vai continuar dando segurança para nós? Isso vai acontecer no Brasil. Eu acredito que vai acontecer no Brasil. Agora, em relação ao Trump, o Trump cansou de dar canelada no auge da pandemia, né? Mas cansou. Ele descredibilizou totalmente a ciência, tentou descredibilizar totalmente a ciência, achou que ele era maior do que o vírus, ele conseguiria combater o vírus com a sua arrogância, e não conseguiu, literalmente não conseguiu. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma pataquada tremenda, o país realmente ficou com um número de mortos muito grande e não conseguiu realmente dar a tranquilidade para a população que a população esperava. Esse ataque à China, aí eu analiso de 2 formas. Sem dúvida alguma, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, deveria ter uma análise mais profunda para saber efetivamente a razão desse vírus e se a China tem ou não culpa. Isso é uma coisa que eu não descarto, deveria acontecer. Mas isso não leva ao Trump a abrir fogo nesse momento com a China, até porque esse fogo não vai levar a nada, porque o Trump está numa campanha presidencial extremamente delicada, extremamente vulnerável. Ele pode, com muita tranquilidade, perder essa eleição nos Estados Unidos. Você pega agora o que está acontecendo, por exemplo, na NBA. Os atletas todos convocando os eleitores, principalmente os eleitores negros, a votarem para tirar o Trump. Na camisa dos atletas, nos jogos da NBA, está escrito vote, para que eles, como o voto lá nos Estados Unidos não é obrigatório, para que eles vão às urnas, para eles irem às urnas de maneira a votarem contra o Trump. Então, o Trump passa por um momento extremamente delicado e de insegurança na sua reeleição. Agora, Fifi, voltando para o plano doméstico, a Câmara Federal votou ontem as mudanças que foram feitas no Código Nacional de Trânsito pelos senadores. Então, agora passou pelo Congresso, vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Você foi presidente da CET de Santos por um bom tempo,
Tem muita gente que diz que você saiu da CET, mas a CET não saiu de você, né? Gente, né, Paulo? Muito fofoqueiro, né? Fala isso. Mas veja, as principais mudanças foram no período de validade da Carteira Nacional de Habilitação e também no número de pontos. A perda da carteira passou a ser com 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima, com 30 se tiver uma infração gravíssima, com 20 se tiver mais de uma infração gravíssima, não para os motoristas profissionais. O limite passou a ser 40 pontos. As mudanças não flexibilizam, não suavizam tanto as punições aos motoristas como o presidente Jair Bolsonaro queria. Mas, de uma certa maneira, há uma suavização, não é? Eu até concordo, viu, Paulo, com essas mudanças, em parte. Por exemplo, eu acho que você está sem um cinto de segurança. Não é uma infração gravíssima. Apesar que hoje em dia caiu muito o número de multas por falta de cinto de segurança. E tem outras, você estacionar em local não permitido, também não é uma infração gravíssima. Então, eu até concordo nessa condição da pontuação. A única coisa que eu discordo é não colocar aumentar o número de pontos para os motoristas profissionais. Por que eu discordo disso? Porque os maiores acidentes em estradas se dão em virtude de motoristas profissionais, que viram direto, principalmente os de transportadoras, viram direto, eles tomam até aquele tipo rebite para ficarem mais espertos, mais alertas, e isso causa inúmeros acidentes nas estradas. Então, esse tipo de pontuação eu achei muito elástica. Agora, o tempo da carteira de habilitação, conforme a idade aumentar, está correto. Por que o cidadão de 18 anos precisa, a cada 5 anos, renovar a carteira profissional dele, a carteira de habilitação? Passa para 10 anos, é um prazo mais elástico, é um prazo mais adequado. Quando você vai ficando mais velho, você vai diminuindo esse prazo de validade. Então, são adequações, a grande parte dessas adequações, dessas modificações, eu concordo, estava na hora realmente de mudar determinadas legislações quanto à questão do trânsito no Brasil. E elas foram feitas, você entende, de uma maneira com observação do que o Código de Trânsito atual, do que funcionou e do que não funcionou? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você percebe que a gente continuava com os mesmos hábitos, as mesmas leis durante muito tempo. Eu acho que as legislações, elas são lançadas, claro que elas têm um estudo, elas têm uma análise que antecede as suas votações, as suas publicações. Nem sempre elas são da forma que os técnicos imaginam, porque a hora que ela cai nas casas legislativas, a hora que elas caem, elas sofrem modificações e elas têm que ser acompanhadas e têm que ser adequadas às realidades. Então não dá para você ficar com uma legislação engessada durante muito tempo se na prática ela precisa de algumas modificações. E acho que essas modificações foram propostas. A grande maioria delas estava na hora de realmente sofrerem alterações. 7h50. Ontem entrou a primavera, Fifi, uma imagem bonita ontem foi a única capital brasileira que fica sobre a linha imaginária do Equador, é Macapá, do Amapá. E uma imagem bonita é a do sol, às 10h31 tem um relógio de sol na capital do Amapá, Macapá, e nesse horário de 10h31, quando é o equinócio de primavera, a entrada, a luz do sol se reparte igualmente entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, no relógio de Macapá, no círculo, o sol fica encaixado direitinho. Então muita gente tira fotografia, é uma imagem muito bonita. Você viu essa imagem, Fifi? Não cheguei a ver. Então, realmente a primavera entrou nesse horário, e ela, geralmente a primavera entra no dia 23 de setembro, né? Esse ano foi dia 22, né? Dia 22, mas eu não vi essa imagem. Né? A imagem é muito bonita, procura ver na internet, você também, ouvinte, procura ver a imagem do sol encaixado exatamente no relógio de sol de Macapá, que
que fica sobre a linha do Equador, é uma imagem muito bonita. Fifi, obrigado pela participação como comentarista nesta quarta-feira e uma ótima quarta-feira para você. Uma boa quarta a todos. Um abraço. 7h51, 9 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h52, você ouvinte da Jovem Pan, conta pra gente o que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem na ONU, a inauguração, a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sempre tem o discurso brasileiro. Ontem foi a abertura com o discurso do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Você ouvinte, conta pra gente o que você achou. Conta pelo WhatsApp 997880966. Se você estiver fora da Baixada, tem o 13 na frente. A ouvinte Beth Silveira falou assim: bom dia. Para mim, Bolsonaro não falou mentira nenhuma. Não estão colocando na conta os salários das empresas que tiveram seus funcionários bancados pelo governo por meses. E esse valor era de 1.200 por cabeça. O Henrique Júnior, nosso ouvinte, diz assim: bom dia, com relação ao discurso do Bolsonaro, fico na dúvida se ele realmente acredita naquilo que ele falou ou se ele apenas leu o que escreveram para ele. Eu tenho essa mesma sensação aqui do Henrique Júnior. O Sérgio Freitas, de São Vicente, diz assim: fico imaginando a lacrosfera se o Bolsonaro falasse em estocar vento ou saudar a mandioca. Aquelas bobagens da ex-presidente Dilma Rousseff. O ouvinte Haroldo Pita mandou assim: bom dia, achei o discurso do presidente Bolsonaro muito mais voltado para o público interno do que para a comunidade internacional. Ficou faltando citar quais são as ações efetivas para combater os incêndios florestais que vão afetar diretamente o agronegócio, que é o setor que assegura o nosso PIB. Com relação à pandemia, bem que poderia ser $1.000, porém foi muito importante os R$600 para segurar a economia. Melhoras para o Paulo Andrade, manda o Haroldo Pita. Realmente o seguro emergencial de R$600 foi muito importante para segurar a economia durante esse período de pandemia. Foi um acerto do governo federal. O ouvinte Nicolau Obeide, que é comentarista das quintas-feiras, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, diz assim: bom dia, a ouvinte que falou que o auxílio emergencial não foi de $1.000, diga para o ouvinte parar de ver o Jornal Nacional da Globo. Caso ela não saiba, mães donas de casa receberam R$1.200 e ainda receberam R$600 até o final do ano, somando R$6.600, mais de $1.000. O presidente falou na média. Nicolau, se for 5, a conta do Jornal Nacional está certa, né? 5 parcelas, abril, maio, junho, julho e agosto, dá R$3.000. Mais as 4 parcelas de 300 dá R$1.200. A grande maioria ou recebeu só isso ou nem isso. Muitos não receberam todas as parcelas. Então, o fato das chefes, das mães, donas de casa e chefes de família terem recebido 1.200 não vai levar a média para $1.000. O Nicolau está muito rigoroso aí com o Jornal Nacional. Deixa a Amélia continuar assistindo ao Jornal Nacional. Vamos conversar agora com o Danilo Martins, que é gestor de marketing e é comentarista do time daqui das quintas-feiras. Bom dia, Danilo Martins. Bom dia, Arnaldo Haddad, Fifi, meu amigo Paulo Schiff, melhoras Paulo Andrade, que está de quarentena aí. Olha, muitos ouvintes aqui comentaram a meu pedido
o discurso do Jair Bolsonaro. Eu achei engraçado ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão elogiou muito o discurso do Bolsonaro. O colunista do UOL, Chico Alves, ele escreveu um texto engraçado, dizendo assim, que o discurso do Bolsonaro traduz que o fracasso subiu a cabeça. O fracasso dele no combate à pandemia e no combate na preservação do meio ambiente subiu a cabeça. Então tem uma versão otimista, que é a do vice-presidente Hamilton Mourão, também de alguns líderes partidários no Congresso, e tem uma versão muito pessimista, que é essa do Chico Alves no UOL. Como é que é a sua visão do discurso do presidente Jair Bolsonaro, Danilo Martins? Eu acho que foi um pouco infeliz, né? Eu só, para a gente começar esse bate-papo, um comentário do nosso ouvinte sobre a lacrosfera, porque se fosse a Dilma e tal. Pessoal, a Dilma foi impeachmentada, né? Tiraram ela. Então, assim, é impossível o cidadão achar que a coisa tá boa do jeito que está hoje, né? Não tá boa, como não estava boa no passado. A gente tem que cornetar mesmo e tirar quem estiver representando a gente mal, fazendo coisas erradas, né? Se for julgado por crimes. E a gente tem que cobrar dos nossos presidentes, prefeitos, governadores, vereadores, um bom resultado. Essa idolatria aí, para mim, ela é cega, né? Eu não sei por que a gente tem que ficar adorando o presidente, não importa o que ele faça, só porque ele não é do PT. Agora, quanto ao discurso, ele foi ruim, né? Muita coisa fake, atribuir ao fato das queimadas ao caboclo, ao indígena, é uma coisa errada, porque já foi, estão investigando ainda, mas sabem que foi através de ação do homem, né? Foi um incêndio criminoso, não foi o índio, coitado lá do índio lá que tá escondido. Mas o índio mexe com minérios, o índio tá rico e tal, mas tem índio que não, né? Tem muito índio ainda que vive isolado. O cara que mora lá, o caboclo que mora lá, tem a casinha dele de barro no meio do nada, não é o culpado por esse incêndio. Tem gente que está abrindo incêndio, tem várias fazendas que estão sendo investigadas já, para abrir pasto. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. A questão dos $1.000, aí foi um mais ou menos, né? Foi questão de marketing. Ele pegou essa média mesmo, jogou para cima, arredondou, porque $1.000 é muito bonito, soa bonito, né? Não é 100% de verdade. Então, assim, tem vários fatos que permitem que esse discurso não seja tão bacana. A questão da Covid, atribuir 100% de responsabilidade ao governo do Estado está errado também, porque não isenta o governo federal de ações. E a gente sabe que nós tivemos vários problemas com o ministro da Saúde, né? Passamos aí por 2 no interino e está entrando no terceiro agora aí que ficou meio que como interino e agora foi efetivado. Então, assim, é bem complicada essa situação, né? Não foi um bom discurso, eu acho que tem coisas importantes que foram feitas no governo dele, mas não é para tanto. Ontem foi o discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas. Muitas pessoas gostaram do discurso do Bolsonaro, outras não gostaram. Eu tenho a impressão que o ouvinte está certo. O Bolsonaro falou muito mais para um público interno no Brasil do que para o público das Nações Unidas. Agora, nós continuamos com a pandemia, com mais de 138 mil mortos no Brasil, são 138.159 mortes, é muita morte. Mas a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e o Ministério da Saúde chegaram a um acordo sobre a volta do público aos estádios de futebol. A CBF, o diretor Walter Feldman, ontem, disse que vai conversar com os 20 clubes da Série A, tem que conversar com os da Série B também, da Série C, né, da Série D, e aí vai tomar a decisão sobre a volta do público aos estádios. Algumas prefeituras, como a do Rio, permitem, outras, como a de Belo Horizonte, não permitem a volta do público aos estádios, Danilo. Mas são só 30%, né? E do time da casa, né? Quem for o mandante, não é isso? Isso. Então, a gente está discutindo sobre volta do calendário escolar, o evento cultural, muita gente da cultura está quebrada, né? Porque a gente sabe o impacto que isso teve, né? No cancelamento de eventos e festas. Eu não estou falando do grande produtor de evento, não. Estou falando do pessoal que fazia casamento, vivia do pequeno negócio. E aí o futebol volta, né? É 30%. Vai espalhar pelo estádio todo? Teria que ser um pouquinho melhor explicado isso, como vai fazer, mas eu não sei o porquê que tanta essa necessidade de voltar o
o estádio, né? Tem atletas sendo contaminados, infectados pelo Covid, as pessoas vão espalhar, esses feriados têm espalhado aumentado a nossa quantidade de infectados. Então, assim, todas essas ações que geram um pequeno ou um grande aglomeramento aumentam o nosso índice, o que pode piorar ainda mais do que já está ruim, né? Nosso comércio, os nossos números, regredir de fase. Eu não sei o porquê esse desespero com o futebol, mas... Os especialistas dizem que esse aumento do número de casos no estado de São Paulo, na Baixada Santista, pode ser reflexo do relaxamento da quarentena. Na área policial, o traficante Elias Maluco, envolvido na morte do jornalista da Rede Globo, Tim Lopes, em 2002, foi encontrado morto no presídio de Catanduvas, no Paraná, Danilo Martins. Enforcado, né? Ele que foi o responsável pela morte não só isso, né? Que ficou muito marcante pela morte do Tim Lopes, né? Em 2015. Mas ele era muito conhecido pela crueldade com que executava as suas vítimas, né? Perfeito. Sim. Era bárbaro o negócio. Lavagem de dinheiro, tráfico, ele foi julgado por várias coisas, mas já foi tarde, ainda bem. não chorarei, eu ficarei triste pelo Elias Maluco, pode ter certeza. Agora, o Eduardo Fauzi, acusado do atentado ao Porta dos Fundos com o coquetel Molotov e preso na Rússia, ele ele se tornou réu por homicídio ontem. A justiça acolheu a denúncia, ele vai ser processado por homicídio do porteiro, do vigilante, né, do Porta dos Fundos, porque colocou a vida dele em risco. Perfeito. Está esperando extradição, né? Está na Rússia agora, vai vir responder. O governo brasileiro ainda não pediu a extradição dele. Não, está aguardando, ele está preso, né? Ele está preso na Rússia. Com certeza. Sim, ele jogou um molotov, né? Se não me engano, foram 2 molotovs dentro da sede lá do Porta dos Fundos. Tinha um vigilante, podia ter matado o rapaz. Então é outro também que vamos aguardar os próximos passos. Esse daí a gente achou que ia desaparecer e não desapareceu, né? Foi pego. Ele foi pego na Rússia e ele participava de concursos de dança na Europa, né, Eduardo Fauzi, que ficou conhecido pela truculência, né? Ele foi uma vez, agrediu pessoalmente um secretário do Rio de Janeiro que dava uma entrevista com violência, né? Ficou conhecido pela truculência, pela violência, ficou muito conhecido porque foi identificado por imagens de câmeras de monitoramento nesse atentado ao Porta dos Fundos, como represália a um vídeo em que supostamente o Porta dos Fundos agredia os católicos, os cristãos, né, falando de Cristo. Sim. E agora foi preso na Rússia e se tornou réu por homicídio. É um julgamento duro que vai ter o Eduardo Fauzi preso na Rússia. E para terminar, fala, Danilo. Não, que seja severo, é um terrorista. Imagina se ele tem um artefato explosivo na mão, ele teria matado um monte de gente. Exato. É um terrorista, né? É um extremista, tem que ser julgado, com certeza. E para terminar, Flávio Bolsonaro não compareceu à cariação, postou uma foto participando de um programa de TV em Manaus, disse que avisou antes, mas o Ministério Público pede que ele seja julgado por desobediência ao Supremo Tribunal Federal. O advogado dele alega que ele tinha avisado, escolher, né, a data. Não, que ele poderia ter escolhido a data e que deu conflito de agenda e que eles avisaram antes, né? Então não poderia ser julgado, mas foi desobediência, foi um desaforo, né? Eles foram no programa daquele apresentador Siqueira, né? E até teve uma outra repercussão lá por uma paródia com músicas meio homofóbicas contra usuários de droga. Então, assim, é um showman, ele está fazendo o trabalho de base dele, como ele sempre fez. Para o público dele está tudo certo, né? Para algumas pessoas pode chocar, o que me incomoda só um pouco o fato do desrespeito. Ele foi convocado para uma cariação, Paulo Marinho, né? Foi com... Isso, que é o empresário e né? que é o suplente dele no Senado, que era um aliado, disputaram juntos a eleição, Paulo Marinho como suplente, e o Paulo Marinho acusa o Flávio Bolsonaro de ter sabido de um vazamento de uma operação da Polícia Federal em que ele não era investigado, mas foi onde apareceu aquele relatório do COAF
que deu origem à investigação da rachadinha. O que impressiona muito no caso do Flávio Bolsonaro é o número de tentativas que ele já fez de escapar, de bloquear a investigação da rachadinha. Exato. Inclusive tem uma censura à Rede Globo aí, né? A Rede Globo está proibida de divulgar informações relativas a esse processo. Não, todos os fatos apontam para qualquer pessoa normal, sem idolatria, de que tem alguma coisa aí. E eles estão fugindo disso, né? Para que não venha à tona, não seja julgado, não dê problema para eles. E esse rompimento com Paulo Marinho é importantíssimo, pois ele é braço direito da campanha do Jair Bolsonaro, sabia de muita coisa, diz que tem muita coisa para contar, inclusive ele se garante na questão do GPS dos assessores, ele fala sobre mensagens gravadas nos celulares, então ele tem muito dado interno. Então essa cariação é importante, né? E é o que você falou, já está rolando até censura. Não morro de simpatia pela Globo, eu não sou partidário deles, mas foram censurados. Eu acho que esses documentos têm que virar público, essa cariação tinha que virar público, afinal de contas, quem paga o salário deles somos nós, né? Não é uma empresa privada, são funcionários públicos, né? Então, eu espero, como eu tenho que cumprir os meus deveres e tenho os meus direitos, ele também cumpre os dele, né? E não fique fugindo disso, afinal de contas, ele foi intimado. 8h07, essa foi a participação do Danilo Martins, gestor de marketing do time de comentaristas aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Danilo Martins, obrigado pela participação e uma ótima quarta-feira para você. Para vocês também, melhores com o Paulo Andrade. Forte abraço. 8h07, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Arnaldo Haddad, do Danilo Martins, do Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, teve o Fernando Martins operando a mesa de áudio, teve o quadro de toxicologia apresentado pela farmacêutica Paula Carpes e teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima quarta-feira para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver.